Estamos começando o nosso De Frente com a Verdade. Hoje uma conversa pastoral, uma conversa na questão da teologia, do ministério pastoral. Nós estamos aqui com o pastor Diégenes. Diégenes, faz sua apresentação aí, querido. Graça e paz, pastor Orlando, a você que nos acompanha pelas plataformas digitais da Igreja Metodista Central em Cariacica. Essa manhã nos dispomos a esse bate-papo pastoral e conversarmos de assuntos pertinentes à Bíblia, teologia. É uma honra estar participando desse programa. Pastor Diégenes, a primeira pergunta interessante para as pessoas que vivem a igreja. O que é mais difícil para um pastor relacionado ao discipulado cristão? Acho que o grande desafio, pelo menos o meu desafio pessoal, se chama a consolidação. Para mim, ganhar não é nem tanto difícil. O difícil é quando Jesus fala, ide, enquanto você estiver caminhando, faça discípulos. E fazer discípulos, se a gente buscar pelo original da palavra matetes, é fazer pessoas que pensem como você pensa. A palavra discípulo, ela vai significar apanhador intelectual. É você formar em pessoas a sua ideia como pastor, aquilo que você idealiza como pastor. Eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio, para mim, eu creio que seja a consolidação. Formar discípulos parece ser uma função fácil, mas é uma função difícil, espinhosa, uma função que demora muito. Fazer discípulo, na realidade, como o pastor Dias está falando, assim, você discipular alguém, você ser exemplo para alguém. Então, na realidade, isso aí, na realidade, todos os pastores fazem, né? Não é questão, às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender, entender a questão célula e discipulado. A célula é uma coisa, discipulado é uma outra coisa. Discipulado, na realidade, é você discipular alguém. Pode ser pastor, pode não ser pastor, é você passar e transmitir aquilo que você aprendeu para alguém. Isso você pode desenvolver no seu discipulado cristão. E tem a questão também da célula, que nós juntamos ao discipulado, que na realidade é fácil você ganhar, tem igreja que tem dificuldade de ganhar, mas o consolidar, o manter a pessoa para preparar ela para o envio. Então esse consolidar, às vezes, é a dificuldade, né? Que muitos têm e passam por ela, porque eu até coloco a questão também desse consolidar, são situações da vida que foge à questão até mesmo pastoral. Um exemplo claro, assim, a pessoa está trabalhando, hoje não tem filho, amanhã passa a ter filho, e aí já tem uma outra situação a enfrentar. A pessoa só trabalha, não tem faculdade, daqui a pouco está trabalhando faculdade. Então tudo isso traz um certo desgaste para a questão de consolidar, né? Então, mas o discipulado, ele é essencial na igreja. Então, dentro do discipulado, assim, quais são as dificuldades que você sente nessa questão? A gente olhar muito ao exemplo de Jesus, né? Jesus, eu acho que é o maior discipulador. Acho não, com todas as letras e certezas, Jesus foi e é o maior discipulador. Entre os 12 discípulos que Jesus chamou, João 18, versículo 10, é o exemplo de um discípulo que estava andando com Jesus, que viveu com Jesus, presenciou inúmeros acontecimentos realizados por Jesus, só que aquele discípulo, ele carregava uma espada, ele tinha uma espada, e no momento que Jesus foi ser preso, ele lançou mão dessa espada, feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. E era um discípulo bem próximo, que participou de inúmeras ceias com Jesus. É o caso relatado também em João, do próprio discípulo que traiu Jesus. Então, dos 12 discípulos que Jesus andou, que Jesus caminhou, que Jesus comungou, que Jesus esteve no monte várias vezes, o desafio, parece, do ministério de Jesus é que nesse discipulado nem todos ali sairiam prontos ao mesmo tempo. E é a realidade que a gente vive dentro da igreja hoje. Você consegue trabalhar pessoas num processo e em um tempo mais curto,
pessoas que entendem a visão da igreja. Existem pessoas que aceitam Jesus hoje e daqui um mês já têm um coração da igreja, já amam a igreja, já entenderam a visão da igreja. E tem outros que já estão na igreja há tempo, já caminham há tempo com a igreja e ainda não conseguiram entender o propósito da igreja, ainda não conseguiram entender a visão do pastor, ainda não conseguiram entender a visão da pastora. Para mim, esse é o grande desafio enfrentado no discipulado. Você formar pessoas, formar apanhadores intelectuais, formar a sua mente em outras pessoas, fazer com que elas enxerguem, com que elas contemplem, com que elas pensem como você tem ensinado, como você tem instruído, é uma jornada que para uns, eu arrisco dizer que tem uns que a gente vai discipular e vai chegar ao tempo, como no caso de Judas, que esse discipulado ele se consume em própria morte, ou seja, não produz resultado. E na realidade, discipulado é praticamente o modelo saudável, o modelo de Jesus. Jesus ele foi o discipulador e você percebe que Jesus ele não escreveu nada. Ele apenas ensinou os seus discípulos a serem discípulos, né? E por isso, quando ele parte e ressuscita, passa a missão para os discípulos. É tão importante que os primeiros livros a serem escritos, anos 65 e diante, as cartas, né? Os evangelhos, passam a ser escritos, juntamente com as cartas, bem distante de Jesus, né? Só quando eles tiveram a necessidade, já velhos, nós precisamos colocar isso em escrita para passar para gerações vindouras e chegou até nós. Então, pegando essa questão de discipulador, Jesus foi o discipulador, mas ele foi pastor também. E Jesus, além de ser um exemplo como discipulador, ele é um exemplo para nós como pastor. Então a pergunta é o seguinte: para você que está no pastorado, assim, qual é a maior dificuldade dentro do pastorado? Pastor, para mim parece ser complexo o que eu vou dizer agora, mas a maior dificuldade seria lidar com pessoas como Jesus lidou com Pedro, caso de pessoas arrogantes, pessoas difíceis, como Judas, que é o caso da traição. Acho que a traição é uma das coisas que mais machuca o coração de um pastor, porque se analisarmos a vida de Jesus e o seu discipulado, Jesus não discipulou Judas menos do que discipulou João. Jesus não gastou mais tempo com João e menos tempo com Judas. O mesmo discipulado, o mesmo partir do pão que João, que Pedro, que todos os outros participaram, Judas também participou. Então, para mim, o maior desafio é lidar com a traição, é lidar com essa coisa terrível que é as pessoas que você mais investiu, as pessoas que você mais se dedicou a elas, que você discipulou, elas em um momento tão rápido como Judas, num simples ósculo, ela consegue trair aquele que gastou tanto tempo e dedicou-se tanto a ela. Então, na realidade, né, a gente vê essa questão do pastorado. Se fosse lidar com ovelhas, né, que é um animal, seria mais prático. Mas você tem que lidar com gente com personalidade diferente, pessoas que muitas vezes estão ali, né, pessoas que vêm também de outras denominações, com certos vícios, né, e que acaba entendendo que a questão é mais uma luta ferrenha entre ovelha e pastor do que aquilo que é essencial, né? Então tem duas questões assim. Antigamente, quando eu era mais novo, você acaba entrando nessas situações e quando você já envelhece, você já não quer mais perder tempo com aquilo que não é eficaz. Então essa questão de relacionamento realmente é algo muito difícil. Por quê? Porque as pessoas querem te julgar sem te conhecer, querem te condenar sem você ter feito nada, né? E são pessoas que muitas vezes vêm feridas, machucadas de contextos que acham que você vai... esse dia eu até falei para uma pessoa, não, você merece
merece ser pastoreada por pastores desse jeito que você está falando. Porque quando você trabalha com transparência, que trabalha com as questões da vida, a pessoa não entende. Então, assim, tem pessoas que nasceu meio para estar debaixo de um jugo ali meio maligno, meio assim, meio horroroso, e porque ela quer viver nesse estado de crise, nesse estado de dificuldade. E quando pega uma pessoa que é honesta, pessoa de caráter, não consegue lidar. Por quê? Porque tem saudade realmente daquilo que vivenciou como crise. Então, lidar com pessoas realmente hoje é uma das maiores dificuldades dentro do ministério pastoral, porque você carrega, né? Eu já pastorei em várias igrejas. Você carrega pessoas boas que contribuíram com o seu ministério, leva como exemplo dessas pessoas boas, e você também acaba levando essas pessoas que não contribuíram, que de certa forma feriu, machucou. Então você carrega isso no coração. E o pastor tem que se lidar com essa situação constantemente, que é muito complicado, muito difícil você ter que lidar com essa situação muitas vezes dentro da igreja. Você é chamado, às vezes você percebe assim que a questão do púlpito, né? O pastor só prega, né? Pregar, na verdade, é a cereja do bolo. Parece ser fácil, né? Pregar é a cereja do bolo, mas o difícil mesmo é você lidar com muitas coisas que acontecem fora desse ambiente de culto, de fofoca, maledicência, mentira, né? Como é que você lidar com essa situação assim dessas pessoas? Isso me fez lembrar um episódio que aconteceu. Saindo da faculdade uma vez, um amigo chegou para mim e falou: olha, em janeiro a gente vai fazer um evento lá na igreja, um evento de jovens, e eu queria que você pregasse lá nesse evento. Eu virei para ele e falei: cara, janeiro não dá. Ele falou: por quê? Porque janeiro eu estou de férias. Ele falou para mim: mas pastor tira férias? Eu falei: tira. Mas Deus e o diabo não tiram férias, porque o pastor tira férias. Porque é justamente essa visão, porque parece ser fácil, parece que é só o púlpito, parece que é só estar lá, pregar. Eu lembro de tantos conselhos que o senhor já me deu, que o senhor falava da igreja celebrativa, né? A igreja celebrativa, para alguns, é só a visão que eles têm, daquele pastor que está lá no altar, que vai pregar, que vai lançar palavras proféticas. Mas existe toda uma realidade por detrás. Existe o tratado com pessoas que é dificultoso demais. A gente lidar com pessoas, e você tem que lidar com inúmeros tipos de pessoas. Você lidar com inúmeras visões, com inúmeros pensamentos, com inúmeras formas de visão de mundo. E às vezes isso é desgastante. Infelizmente, no ano passado, nós tivemos o caso de tantos suicídios de pastores, tantos pastores que não suportaram o desgaste, não suportaram essa função ardilosa que existe por detrás do altar. Existe um texto que eu não me lembro mais, que fala do saguão e do altar. E o pastor do altar, segundo esse texto, não me lembro nem texto, nem autor agora, e o pastor do altar, ele consegue enxergar só a igreja celebrativa, ele consegue ver só o povo naquele momento de celebração. Mas quando o pastor ele sai do altar, ele vai para o saguão da igreja, ele passa a ter contato com inúmeras realidades, com inúmeros problemas. E eu sempre digo o seguinte: o pastor, ele não tem só o seu casamento para se preocupar. Ele tem o seu casamento e o casamento dos membros da sua igreja para se preocupar. O pastor, ele não tem só o seu problema financeiro para se preocupar. Porque quando alguém da igreja está em crise financeira, ele vai buscar o pastor e buscar uma palavra do pastor. Então o pastor, além dos seus problemas pessoais, ele tem problemas pessoais de várias outras pessoas. E é uma realidade que por detrás do altar, ou à frente do altar, o saguão da igreja, que exige que nem todo mundo está disposto a enxergar, nem todo mundo está disposto a ver. Então eu acho que o grande desafio no pastorado, além de lidar com pessoas, é o pastor manter o que Jesus fala em sal da terra, no sentido de dizer, manter o equilíbrio, manter a capacidade de sanidade mental. E o que levou muitos pastores ao suicídio do ano passado foi justamente essa perca, essa falta desse equilíbrio, dessa sanidade mental, porque chega um momento que esgota tanto o pastor, chega um momento que elimina tanto as forças do pastor, chega um momento
tem pessoas que veem um pastor como assistem lá os filmes da Marvel e enxergam o Homem de Ferro. O pastor não é o Homem de Ferro. O pastor é homem, a pastora é mulher. Tem sentimentos como você tem sentimentos, tem suas crises como você tem suas crises. Eu me lembro da fala de Jesus quando ele disse que se eu sou pai de família, fui chamado Beelzebu, quem dirá vocês? O que Jesus está dizendo, se eu que sou Jesus não sou imune a esse tipo de coisa, quem dirá vocês serão imunes a essas coisas? Então, o ministério pastoral nos proporciona essas coisas. Nós também somos sujeitos aos mesmos problemas que você está sujeito. Passamos por situações até piores dessas que você passa. E eu acho que o grande desafio é manter o equilíbrio, é manter a sanidade mental. Como a psicologia já criou um conceito chamado de burnout, é o esgotamento até o fim. A gente luta para que isso não seja uma realidade na nossa vida e oramos para que não seja uma realidade na vida de outros colegas e colegas que exercem o ministério pastoral. Tudo isso também assim acontece em relação à questão do processo, né? Que você separa. Esses dias eu estava assistindo um filme, assim, antigamente as escolas, né, mais antigas, ela colocava ali as crianças de várias faixas etárias, tudo juntas, né? Então aí havia o tumulto que você tinha criança de 7 anos com criança, com adolescente de 14, com jovem de 16 anos, tudo junto na sala, né? E aí você via que é meio difícil para o professor passar alguma coisa, era assim que funcionava. E a igreja é mais ou menos isso, são pessoas de várias faixas etárias, tudo juntos, pessoas também de tempo de igreja também, e pessoas também na questão do próprio processo de salvação, na questão do caráter, Eu lembro muito bem de uma igreja que eu pastoreei, né? E aí tem aquele momento que você se sente feliz de ser pastor. Quais são os momentos que eu sinto feliz? Quando eu estou a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus, né? Você está no hospital visitando alguém que está precisando, você faz uma oração e sente ali que Deus agiu, um aconselhamento que você está sendo um ponto importante ali, que está vendo que Deus agiu, mas tem umas questões também que você sente vergonha de ser pastor, né? Eu lembro muito bem que eu estava na porta da igreja e a irmã não me viu e eu vi aquela cena me fez ter vergonha de ser pastor aquele dia. Por quê? A irmã encontrou com a outra. Aí no encontro ela, a paz do Senhor, irmão, tal e tal, aquele beijinho do lado, cumprimentou. E aí uma passou pela outra, ela vira, faz uma cara veia da língua a mulher e vai na frente. Aquilo ali, eu me senti vergonha, porque eram 2 ovelhas da igreja que eu pastoreava, e a falsidade, né, de uma muito grande. É como um desenho que eu já vi, né? A pessoa cumprimenta com a paz do Senhor, mas com a espada atrás, outro com um porrete atrás. Então porque tem pessoas que estão vivendo nesse processo de salvação. E tem pessoas que chegam na igreja, se convertem rapidamente, mudam de vida, e pessoas que vai passar 30 anos errando e aprendendo para poder mudar de vida. Então assim, e você como pastor, você está dentro desse processo às vezes, vendo essas situações que acontecem, né? Umas questões assim que dificultam. Mas nós vamos passar para um outro tema. O outro tema é o seguinte, pastor: tem pastores que muitas vezes criticam o culto de libertação. Eu gostaria de falar para você hoje assim, como você entende a questão do culto de libertação? É algo que é errado, é algo que é certo? O que você vê sobre a questão culto de libertação? A minha linhagem, o meu princípio de conversão foi em igreja pentecostal. Eu vim da Assembleia de Deus e na Assembleia de Deus isso é uma das bandeiras principais, é uma das apostas principais da igreja pentecostal. E como membro da Assembleia de Deus por muito tempo, antes de tornar-me metodista, eu sou praticante do culto de libertação. Eu creio nos mistérios de Deus, eu creio nos dons espirituais, eu creio na ação do Espírito Santo, eu creio, e eu já vivenciei muitos acontecimentos nessa área de libertação. Para quem não
para quem não acredita, para quem não crê, para quem vê isso aí como um teatro, que é a manifestação de demônios, essas coisas assim. Eu presenciei um episódio uma vez, numa igreja pentecostal, de uma menina que eu conhecia, sabia quem ela era e sabia do processo que ela estava passando na igreja. E ela conversando, como a gente está aqui agora, e de uma hora para outra ela começou a mexer a boca, mastigar. E quando fomos dar por conta do que ela estava mastigando, ela tinha giletes na boca. E não tinha sangue, não tinha nada disso. E aí, para quem ouve eu falar uma coisa dessa agora, para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, acham que isso é mentira. Eu posso te provar esses acontecimentos, posso te levar testemunhas que presenciaram esse fato junto comigo. E essa menina foi liberta exatamente num culto de libertação. Ela alcançou a libertação dessas possessões demoníacas que ela era sujeita exatamente em um culto de libertação. Então eu sou a favor do culto de libertação. Eu realizo o culto de libertação às quartas-feiras, 19h30. Eu gosto da ação do Espírito Santo nesses cultos de libertações, gosto do movimento profético que acontece. E para quem não crê, para quem não acredita, para mim só lamento para você. Nós estamos aqui também ao vivo, né? O Cezinha está perguntando aqui, né, se é fácil pastorear alguém como ele, né? Não, César, é fácil, graças a Deus. Não pode liberar para você comprar, porque senão tem que segurar. O César tem que segurar ele, senão quer comprar o Brasil e o mundo. Mas depois lá na frente a gente aprende algumas questões também, né, Cezinha? Mas aqui, colocando algumas questões claras, assim, sobre a questão da vida humana, né? Sobre a questão desse processo que às vezes acontece. Tem pastores que criticam sem conhecer, né? Eu lembro, pastor Diege, assim, do meu início. Eu estava numa igreja que ela ficou fechada por 2 anos, lá em Nova Venécia, abriu uma igreja e não aparecia ninguém, né? E aí você está praticamente só naquele lugar. E por incrível que pareça, um pastor da Igreja Batista Renovada, eu não lembro mais o nome dele, ele me viu e foi me ensinar algumas coisas. Ele falou assim: pastor, você precisa fazer um culto de libertação com tema. E eu falei: mas o que é isso, culto de libertação? Porque igreja metodista lá em 94, né? Aí ele começou a explicar, um tema pode chamar pessoas, né? O tema talvez que você colocar no culto pode atrair a pessoa conforme a sua necessidade, aquilo que a pessoa precisa. E foi praticamente, eu comecei nessa questão da libertação, né? Porque o culto da libertação, o que ele é? Ele tem um tema que vai durar 6 semanas, 7 semanas, 12 semanas, já fiz também, que a pessoa vai entrar para que o canal venha a ser esse, né? O canal venha a ser esse, o tema daquilo que ela precisa. Então é uma estratégia realmente, né? Mas qual é a diferença do culto de libertação para o culto de domingo, né? É uma dose mais levada à questão de fé, que as pessoas, você trabalha muito a questão de fé, mas a palavra, uma palavra que é quase a mesma, o louvor é quase o mesmo, só que você tem um tempo depois para estar orando, para estar ministrando. Tem base bíblica? Tem sim. Primeiro você vê Israel, ali no Antigo Testamento, as questões das festas. As 4 principais festas, elas tinham motivo de levar a pessoa. Uma das festas, né, que a gente fica muito para a questão do fogo, é o Pentecostes, né? O Pentecostes ele acontecia depois das 3 colheitas de grãos, né? E terminando pela de trigo, já está acabando Israel, perto de Pentecostes. Então, assim, era uma forma das pessoas agradecer a Deus pela colheita que tiveram e também não esquecer da manutenção da casa de Deus, entregando seus dízimos daquela colheita. Então, as festas, elas sempre têm o intuito de levar as pessoas, né, àquele tempo determinado com uma finalidade de Deus. E assim é o culto de libertação. Mas qual a experiência que te marcou na questão do culto de libertação? O apóstolo Paulo, ele diz que
o homem natural não consegue entender o que é sobrenatural. Por isso eu acho que a gente precisa criar essas duas categorias, porque o homem natural ele sempre vai ver os acontecimentos de um culto, a gente pode chamar ou apelidar de culto sobrenatural, de ação sobrenaturais de Deus. Ele sempre vai ver aquilo como meninice, como isso é leviano, isso não é, eu já até ouvi essa expressão, isso não é coisa de metodista, e como se houvesse na ação de Deus uma excepcionalidade para alguns tipos de igrejas. Tem pessoas que creem piamente que milagres só acontecem em igreja X. Tem igrejas que creem piamente que só em igreja Y acontece esse acontecimento. Por isso, se tem um enfermo aqui, eu vou levar na igreja X, porque lá tem isso, tem aquilo. Não. O reino de Deus, tem um autor chamado John Stott, que ele cria um conceito falando de reino de Deus, o já e o ainda não. O reino de Deus, ele já está em nosso meio, e Stott fala que as realizações que Jesus fazia, os milagres, as proezas que Jesus realizava, essas realizações e proezas, elas eram feitas não porque Jesus era Jesus, mas porque o reino de Deus dava condições para que Jesus realizasse estas ações. E o próprio Jesus, em João 14, e versículo 12, se não me engano agora, ele diz que se crermos em teu nome, faremos proezas ainda maiores do que aquelas que ele operou. Isso me chama atenção. Eu lembro que uma vez eu estava na Serra, foi para lá minha primeira designação, e no culto de quarta-feira, no culto de libertação, eu estava mexendo era um culto temático sobre milagres. E no final do culto, uma irmã chegou para mim e ela levantou a blusa do filho dela e falou: pastor, apareceu essas feridas nas costas do meu filho e eu gostaria que você orasse por ele, porque eu já levei no médico, o médico fez exame, porque não sabe ainda o que é e tarará. E naquele momento, naquele êxtase do culto ainda, né, extasiado por aquele acontecimento do culto, porque na Serra era assim, dava pouca gente, mas o culto era bom. E eu fui e orei por ele, falei em nome de Jesus, na próxima quarta-feira, não vai ter mais nada nessa criança. E passou ali, liberei aquela palavra, mas depois eu fui pensar naquilo que eu falei. Falei, rapaz, se quarta-feira essa mulher chegar aqui de novo, e esse menino tiver talvez pior, isso vai dar problema para mim. Essa mulher vai querer voltar na igreja mais. Chegou na quarta-feira, na hora do culto, eu estava no altar e ela foi chegando para dentro da igreja. Ela chegou, sentou, participou do culto, tarará. E quando acabou o culto, ela veio conversar comigo. E aí eu já fiquei naquela apreensão já, o que ela ia dizer. E ela chegou e falou: pastor, eu vim aqui te agradecer, porque... E levantou a camisa do menino mais uma vez. E quando ela levantou a camisa dele, não tinha mais nada. As costas dele estavam perfeitas, estava sem nenhuma mancha, nem nada. E se isso não for Deus, se essas operações de sinais, prodígios, proezas, se Deus não puder manifestar essas coisas, poxa, Deus se nivelou a qualquer outra imagem, qualquer outra concepção que nós temos de Deus. Se essa ação profética, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que o visível se fez visível por aquilo que é invisível. Quando nós liberamos palavras do tipo, eu vejo um anjo aqui, eu vejo Deus operando milagres. Tem pessoas que ouvem coisas como essa e, pô, esse cara é doido, não tem anjo nenhum aqui, não estou vendo nada aqui. Mas para quem é espiritual e para quem consegue entender essas coisas espirituais, consegue perceber esta ação de Deus no meio da igreja. Amém. Nós temos um tema aqui muito dentro do nosso assunto. O nosso irmão Eliseu da Conceição, lá de Vila Velha, né, da Igreja Metodista Itapuã, está fazendo uma pergunta: como funciona a questão das pessoas caírem em determinadas orações? Já participei, visualizei várias situações dessa.
e nunca fui tocado ao ponto de cair. Será que a minha fé é fraca? Ou tem a questão de teatro de algumas pessoas? Então, Eliseu, assim, eu posso responder o diante também, vai fazer a colocação. Tem algumas questões claras, né? Você percebe lá no livro de Daniel, capítulo número 10, que ele está ali, ele tem uma visão, e a visão de Deus foi tão forte, que ele fala que os seus colegas fugiram e ele caiu. Ele se curvou, ele não aguentou tamanha a presença de Deus, né? Então, uma questão assim como Daniel, ele foi levado a cair por causa da presença de Deus, porque na realidade, quando Deus chega junto mesmo, nós somos seres humanos, e por ser seres humanos, temos a nossa fragilidade assim humana, né? Algo que vem assim com poder, com majestade e glória, entendeu? Então, assim, sobre o vaso de tal maneira que você acaba. Então, eu mesmo tenho dificuldade para cair, mas eu posso dizer que eu já caí também na unção. Mas eu sinto que algo, assim, já amanheço aquele dia esquisito, que algo vai acontecer. Mas, por outro lado, não sou como também algumas pessoas. Então, isso tudo está ligado na questão também, primeiro da questão da pessoa ser mais sensível e menos sensível. Eu coloco assim, às vezes, para explicar a pessoa, assim, tem pessoas que passam por uma rua e vai passar por aquela rua e anda depressa, cabeça ali baixa, pensando em tantas coisas, que vai passar por aquela rua, não vai ver nada. A outra pessoa vai sentir o cheiro do pão da padaria, vai conseguir ver as flores que estão do lado, os pássaros, né? Então, cada um vai passar de forma diferente nesse caminho, nessa estrada. E assim a questão espiritual. Tem pessoas que são mais sensíveis, sentem mais, se lançam mais, né? Se lançam mais, eu tenho até inveja, às vezes, né? De pessoas assim, tão sensíveis que conseguem se lançar mesmo, se jogar no colo de Deus, né? Então tem essas pessoas, e tem pessoas que, por causa da razão, o racional, ele quer explicação de tudo, ele quer saber a questão do porquê aquilo está acontecendo, então, e não consegue, às vezes, assim, entrar naquele ambiente espiritual que está acontecendo. Eu mesmo sou um pouco racional, a pessoa me vê, eu sou de fé de ir, mas também a razão, sou muito perceptivo, né? Então, eu estou ligado muito no cenário, nas coisas, né? Eu olho de um lado, então às vezes, que até na administração eu fico de olho fechado, porque se eu ficar de olho aberto, eu vou ver o que está faltando, e tem que fazer aquilo ali, entendeu? Então, assim, tem essa dificuldade. E tem pessoas que se lançam de tal forma, com uma sensibilidade tão grande, que na verdade se coloca e atua, né? E também não é em qualquer culto que você sente isso. Tem culto que é destinado, assim, eu lembro, pastor Diego, assim, quando eu trabalhei na Marte e era coadjuntor da Igreja Metodista Central ali de Vitória, tinha uma Kombi, eu passava por aquela Kombi ali na terceira ponte, e quando estava o tempo bom, tranquilo, passar de Kombi ali era tranquilo, mas já peguei uns ventos fortes ali em cima da terceira ponte, que balançava a Kombi, parecia que a Kombi ia. Então a mesma coisa é culto, tem culto que você está ali sentindo a presença de Deus, o vento está sobrando forte mesmo, está balançando a árvore, entendeu? E tem culto que não chega também não é trabalhado para isso, é trabalhado para outras questões, né? Então tudo é uma forma de ser, mas assim, mais uma coisa também, que a gente não pode deixar de falar, que muitas pessoas às vezes trabalham a questão do teatro também, assim, o outro caiu no espírito, e eu tenho assim, eu já vi, participei muito, quem cai no espírito, pode cair, bater a cabeça no chão, não vai sentir, entendeu? Porque caiu mesmo no espírito. Agora eu tenho outro que cai, porque o fulano caiu, eu tenho que cair. E tem também, vira para o meu lado aqui, né? Aquela posição assim, de pregadores, né? Que vai com a mão, vai empurrando, vai chegar 45 graus, meio para trás, vai cair. Não tem jeito, né? Então, assim, se o cara tem que... eu evito de botar a mão na pessoa, se Deus tem que fazer, vai fazer, eu botando a mão sem a mão. Mas tem gente que vai empurrando mesmo, né? E o outro vai cedendo naquela questão do empurrar. Esses dias eu vi o cara até com a marreta na cabeça,
botando a marreta na cabeça, né, do outro ali. Eu falei, aí não, né, aí não tem como, né, empurrando ainda. Então tem tudo isso, Eliseu, assim, na verdade, assim, tem a questão da sensibilidade, da falta de sensibilidade, e tem pessoas que são levadas mesmo assim pelo emocional, ou até mesmo por teatro mesmo, né? Eu já vi muito assim, que você vê, a gente chama de meninice espiritual, certo? Vamos lá, Diégenes. Eu acho que a vinda do Judá Bertelli aqui ensinou muita coisa pra gente, né? A primeira impressão que eu tive do Judá, quando eu olhei para ele e vi aquele cara falando aquelas coisas, eu falei, cara, esse cara espiritualiza coisa demais. Eu acho que cria-se uma espiritualidade muito mais além do que se é necessário criar. E depois eu lembro que no dia seguinte eu fui ver um vídeo no canal do YouTube da Sara, filha do Judá. E aí nesse vídeo eu vi um vídeo gravado com o Judá e com o Luiz Hermínio. E os caras estavam lá conversando e tarará. Daqui a pouco passava uma pomba. Aí um parava e falava, tá vendo ali aquela pomba? Essa pomba representa isso. Aí soprava um vento, aí parava, tá vendo? O vento do Espírito soprou aqui. Falei, cara, esses caras têm uma coisa que não é normal. Tá muito mais além do que eu já senti, do que eu sei. E por quê? Porque pelo gostar da teologia, eu sou apaixonado por teologia, eu leio sobre teologia, penso em me dedicar, em chegar a um doutorado em teologia. A tendência de você começar a racionalizar as coisas é muito fácil. Você passa a querer explicar todos os acontecimentos a partir da visão de um cientista religioso, por exemplo. Você vai explicar, você tem análises, por exemplo, no Facebook que comparam um culto pentecostal, onde as pessoas estão lá rodando, estão na manifestação, com o candomblé. E o cara vai falar lá, tá vendo? O mesmo jeito de rodar de um é o jeito do rodar do outro. E iguala, coloca as coisas em um mesmo nível. E a tendência para quem avalia as coisas de forma muito racional é essa. Tem um conceito na teologia chamado de fenomenologia. Isso é dizer que o sagrado, Deus, ele manifesta para cada pessoa de uma forma. Por exemplo, o Domo da Rocha que existe em Israel. Eu fui em Israel uma vez, o pastor já foi tantas vezes. É um templo islâmico, né? E o Domo da Rocha, ele está geograficamente aonde os judeus visualizam a construção do novo templo, onde foi construído o templo de Salomão também, que está no Monte Moriá. Então você tem o mesmo lugar e você tem a visão do islâmico de um lugar sagrado, você tem a visão do judeu de um lugar sagrado e você tem a visão de um cristão de um lugar sagrado. São três descendências de Abraão que enxergam o mesmo lugar com três tipos de visões diferentes. Isso eu disse para criar um background, um pano de fundo, para você entender que a forma de ação de Deus na minha vida, talvez não é a forma de ação na vida do pastor Orlando. Talvez a manifestação, e isso eu vi muito na vida do Judá Bertelli, o jeito que Deus usa Judá Bertelli, o jeito que Deus se revela e se manifesta ao Judá Bertelli, é o jeito que Deus usa e se manifesta ao Judá Bertelli. O jeito do Hermínio é o jeito do Hermínio. E a questão é buscar relacionamento com Deus. E, meu irmão, não te falta fé, irmão. Não te falta fé, de jeito nenhum. Ele escreveu ali embaixo, eu vi ali, eu creio no poder do Espírito Santo. Glória a Deus que você crê no poder do Espírito Santo. Mas é exatamente isso que o pastor falou, é a questão da sensibilidade. Existem pessoas que se lançam mais, são mais sensíveis, se entregam mais, e isso acaba trazendo o resultado que traz. Isso aí, nós estamos aqui de frente para a verdade, nós estamos falando da verdade bíblica, né? E assim, o que mais me chamou, já que o pastor Dias tocou lá em Israel, foi quando eu fui em Israel pela primeira vez,
e tinha tem um rapaz lá assim no barco chamado Daniel. Ele é o dono do barco e ele é um cristão messiânico. E assim, é um tecladinho velho de pescador, e um playback lá que ele coloca, e o homem canta, aquilo ali mexe com o seu coração, e Deus ministra mesmo, né, forte. E aí ele cantando aquele hino Yeshua em hebraico, no Mar da Galileia, coisa linda, assim, coisa que... E quando você vai e não é o barco do Daniel, você fica chateado, né? Você quase perde a viagem, 30% da viagem já foi jogado fora. E aí o Daniel começou a cantar Yeshua, né? Foi cantando, daqui a pouco ele começou a entrar em línguas. E nas línguas eu rapidamente falei assim, o hebraico, mas nessa aí eu já conheço. Quer dizer, mesmo sendo judeu verdadeiro e tal, não fala em português, mas estava ali falando em línguas da mesma forma que qualquer um fala na igreja, né? Do mesmo jeito. Então você vê que é algo universal de Deus mesmo, é algo universal, que rompe até a questão do dialeto, do idioma, né? Porque você acaba sendo brasileiro, o cara de outra nacionalidade, você acaba ouvindo a línguas estranhas, porque é uma questão de reino, uma questão celestial, e mesmo assim ainda tem gente que duvida nessa questão. O Mário também está fazendo uma outra pergunta, que o Mário está colocando aqui. Mário Cardoso pergunta: como fica a mente de pessoas de alto nível superior e social com tudo isso que está acontecendo? Será que vai se arrepender, né? Então, assim, eu colocaria o entendimento dessa pergunta, talvez esteja perguntando assim, a pessoa que tem um alto nível social e financeiro, né? Será que se arrependerá? Será que se converterá? O que você acha, pastor? Isso se refere à pandemia que a gente está vivendo, será? Eu acho como um todo também, né? Vamos usar um salmo que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Para quem olha o texto, pode pensar ali, o salmista está falando da porta como aquele objeto de entrada que a gente tem em casa, as portas que tem aqui na igreja. Mas o próprio Jó, ele fala o que é essa porta. E essa porta, na linguagem que Jó usa, era um lugar onde os homens mais poderosos se concentravam. E Jó diz: quando eu chegava à porta, os jovens se colocavam de pé e todos se colocavam de pé em sinal de reverência. Essa porta é um lugar onde se concentravam as pessoas de poder. E quando o texto de Salmos diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, ela está se direcionando ao poder dos homens, os homens poderosos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Isso é para que se reconheça um poder para além do poder que existe em um homem de poder político, de poder social. E para mim, todo este acontecimento com a pandemia, todo este acontecimento que a gente está vivendo hoje, para mim eu creio que é um processo que Deus tenha permitido, não sei se dizer se vontade de Deus, mas prefiro usar Deus tenha permitido, para fazer com que muitas pessoas revejam seus conceitos. Enquanto o homem tem dinheiro, por exemplo, o cara que tem dinheiro demais, antes dele vir à igreja participar de um culto de libertação para cura, ele vai procurar o Albert Einstein para procurar os melhores médicos e tratar o seu câncer. E só então, se um Sírio-Libanês da vida, um Albert Einstein, os médicos mais conceituados do Brasil ou até dos Estados Unidos, que é uma outra alternativa, disser para ele: olha, não tem mais jeito, a medicina não faz mais nada, aí em último caso o cara vem procurar a igreja, procurar o pastor, pedir oração, fazer campanha de libertação para ser curado. Então eu creio que em todo este contexto, em todo esse cenário, de forma geral, que nós estamos atravessando, seja assim, Deus permitindo para que o homem reconheça e saiba quem é Ele, para que se arrependa e veja que Ele é Deus no céu, na terra, no mar, em qualquer outro lugar. Pegando aí um pouco a questão do Mário também, Mário, eu percebo o seguinte, assim, o que Deus tem ministrado no coração é que não existe plano perfeito
do que o vírus chinês, o coronavírus, né? Por quê? Você percebe o seguinte, assim, de um lado, o Marcos ontem estava conversando comigo, falou assim, pastor, muitas igrejas em Cachoeiro e Itapemirim fecharam suas portas. Então, olha que estratégia legal do diabo, né? Esse vírus, né? E aí, quando você não coloca como uma questão espiritual. Quarta-feira passada, Deus começou a insistir no meu coração que precisava ministrar sobre o Brasil questões espirituais relacionadas a isso. Eu comecei a ministrar. E aí ele falou assim, muitas dessas igrejas se fecharam. Então, assim, de uma vez só, os irmãos pararam de ter essa comunhão. Igrejas como comércios, né? Muitos não vão abrir, entendeu? Pararam de ter os recursos financeiros, né? Diante disso também, muitos irão se acostumar, terão costume de estar em casa, de não ter mais aquela visão de ir para a igreja, né? Vão ficar ali e vão se perder mesmo, assim, se perder em casa, se perder em qualquer questão. Mas assim como aconteceu nos Estados Unidos, quando as quedas das torres, que as pessoas começaram a procurar Deus também, assim, de uma maneira grandiosa, isso também vai acontecer, porque as pessoas irão começar a valorizar. E tem uma questão seguinte, uma preocupação hoje com a pandemia, mas tem uma questão maior que a pós-pandemia, como que o comércio mundial, a economia mundial vai se comportar, como que vai aquecer a questão dos empregos, que hoje não tem como sentir ainda, porque ainda está fechado, né? Graças a Deus, aqui no Espírito Santo já vai começar agora a abrir, então, assim, numa questão. Mas, assim, o público mais difícil de se converter é praticamente as pessoas de alto nível financeiro, porque essas pessoas, o Deus acaba sendo o dinheiro, né? Então, é um grupo que é difícil a conversão realmente, né? E você precisa ter pessoas neste meio que venham ter essa questão, assim, tem uma igreja em São Paulo que ela trabalha assim, juiz ganhando juízes, empresário ganhando. Então ela trabalha muito esse perfil de uma pessoa que se converte naquela área e vai trabalhar. Então assim, é mais fácil o médico falar de Jesus para um outro médico, contando a sua experiência, do que uma outra pessoa. Então e hoje essa igreja, ela no interior de São Paulo, é uma potência, porque o pastor trabalha isso, assim, você precisa tentar ganhar a pessoa do seu nível social, então consegue ganhar essa pessoa, então assim, começa a ter uma experiência saudável nesse sentido, mas às vezes a pessoa se converte e não tem um testemunho, né? Aqui nós tivemos um irmão, até um irmão, um bom irmão, né? Mas qual a dificuldade do irmão? Ele não conseguia se manter. Um período de uns meses estava na igreja, no outro, um período de meses estava no mundo. Tirava uma selfie na igreja, depois tirava uma selfie no bar, na festa. Então, assim, aí não chega a lugar algum. Mas quando você tem um testemunho saudável, é onde a pessoa pode entrar ali no meio da sociedade e fazer, assim, sim, uma grande diferença. Uma grande diferença. A intelectualização também, o cara, quando ele se torna muito intelectual, a tendência dele descartar Deus é muito fácil, né? O cara começa a ter acesso a algum tipo de informação, o cara não sabe lidar com a informação, ele vai tendenciando-se ao ateísmo, ele começa a enxergar Deus. Eu estava vendo um vídeo da Sarah Shiva, ela falando aqui dos pais dela, né, que viam Deus. Deus é uma força, sim, Deus é isso. E a pessoa começa a categorizar Deus dessa forma. Daqui a pouco Deus deixa de ser Deus e se torna qualquer outra coisa. Então, muito acesso, não entenda que eu esteja dizendo isso, então é proibido ler, é proibido estudar. Não. O negócio é que até um remédio que serve para te curar de dor de cabeça, se usado em excesso, ele pode te matar também. Então, tudo que é bom em certo nível de dosagem, ele passa a ser ruim. Eu acho que a informação também, o acesso à intelectualização,
pela leitura e essas coisas, ela não só te esclarece, te faz uma pessoa culta, mas ela também, se você não souber lidar com a informação, se você não souber processar a informação. Por exemplo, eu tenho amigos que estudaram teologia, entraram crentes na faculdade de teologia e saíram de lá ateus. Saíram de lá descrentes, não creem em Deus, não enxergam Deus como uma mitologia, como Odin, Azera e qualquer outra mitologia da Grécia. Como eles enxergam Deus hoje como uma mitologia israelita. Eu estou querendo também só contar uma experiência rapidinho sobre a questão espiritual, né? Essa questão assim de culto espiritual, de campanha e tudo. Quando eu fui para Nova Venécia, na realidade, eu cheguei lá, uma igreja sem cortada a água, cortada a energia, sem um medidor de energia ali, não tinha nada. Dormi no escuro, né? Ali nos fundos da igreja, uma cama, uma cômoda, apenas isso. Um lugar mais ou menos de 1,80 m, 1,90 m, mais ou menos, de eternite, quente, insuportável. E batalhamos praticamente uma semana para inaugurar a igreja. E tinha um acontecimento lá que a igreja só tinha 4 idosas, mulheres que abriu a igreja, e elas passavam uma dificuldade, que passava uma mulher mais jovem e partia para cima delas e mandava ela fechar a igreja. E elas fechavam a igreja. Então, assim, essa mulher, constantemente, ela passava em frente da igreja e mandava fechar a igreja. Eu, novo, 21 anos, pouca experiência, e a única experiência que eu tinha de expelir demônios era com Marcos Eli. E eu te passava, Marcos Eli expulsava o demônio da pessoa que às vezes está na rua, era ímpio, e falava assim: vai, a tua fé te salvou, vai na paz. E a pessoa ia. E era o jeito do Marcos, né? E era o único estilo que eu tinha, né? E eu não sabia. Aí primeiro culto tranquilo. No segundo culto, eu abro a igreja, nós estamos lá cultuando, 4 senhoras, eu cantando. E quando eu peguei a pregação, parece uma mulher morena, tal, mais ou menos forte, e botou a mão assim e ficou assim, ó, balançando a cabeça de lá, olhando. Só que era noite, ó, eu fiquei assim: por que está botando a mão aqui sobre os olhos, né? Que a gente faz isso aqui quando o sol está quente. E o pastor diz: rapaz, aquela mulher, ela pegou um carreirão da onde ela estava até dentro da igreja, mas uma carreira. E eu, naquele momento, assim, pregando, só vi aquela voz: é demônio. E aí eu falei: está repreendido, amarrado, em nome de Jesus. Aquela mulher ficou parada e com a mão para trás. E Deus ministrou meu coração: continua a pregação. E eu continuei a pregação, né? Normalmente. E depois, assim, era muito Deus falando comigo. Aí falou assim: agora libera. Aí eu liberei. A mulher caiu e começou a rodar para um lado e para o outro, cintura e corpo, parecia que não tinha osso. E teve uma hora que ela pega ali e levanta um banco praticamente com os dedos e joga o banco para o alto. O banco vai rodando. As irmãs que nunca viram, nem acreditavam, correram. Tinha uma irmã que era gordinha, ela até ficou igualzinha uma largatija na parede. E aquela confusão. E Deus falando eles não acreditam nisso. Deus ministrar no meu coração. E aí aquele gritaria e tal, e eu fui ministrando, sensível, ministrando ali e tal. E chega uma hora que eu repreendo, o espírito sai daquela mulher, e quando o espírito sai daquela mulher, aquela mulher se levanta e pergunta assim: aonde eu estou? O que aconteceu comigo? E por ser novo, primeira experiência espiritual, eu lembrei do Marcos Eli. Falei assim: vai, a tua fé te salvou. Quando ela foi, o Espírito Santo começou a ministrar: esse era o seu primeiro testemunho nessa cidade, e você mandou embora.
Então ali foi um erro, porque eu não sabia a história daquela mulher, mas aquela mulher poderia estar há anos vivendo ali como endemoniada. O que eu tinha que fazer? Chamá-la, perguntar onde morava, o nome dela, ou ir na casa dela, falar o que aconteceu com ela, entendeu? Mas para o Marcos ele ter aquele jeito de me distrair e mandar, eu fiz a mesma coisa, e Deus ministrou, perdeu o seu testemunho, e seria um grande testemunho. Então essas coisas realmente acontecem, e por incrível que pareça, tinha uma irmã que era da igreja católica, e ela ia lá para tocar, violão. E um dia, eu peguei o caderno dela de música, estava olhando, estava o dia, a data do culto, o dia certinho, e colocando assim: hoje eu presenciei verdadeiramente o que é o poder de Deus. E ela descreveu tudo que aconteceu naquele dia. Então a libertação ela é necessária, porque as pessoas às vezes colocam uma questão seguinte: pode o crente ficar endemoniado? O que você acha, pastor? Pedro ficou, né? Entendeu? Pedro ficou. E aí você precisa entender uma questão assim mesmo do João Wesley. O João Wesley ele coloca a questão da salvação como se fosse um retrato de uma casa. A pessoa está fora dessa casa, então ela tem a graça preveniente. A pessoa vai ser prevenida que precisa de salvação. Na porta dessa casa é a graça salvadora, e na sala é a graça justificadora. Mas tem os quartos, os banheiros, a cozinha desta casa, e essa casa somos nós, as áreas. Então você permite Jesus até chegar na sua sala, você permite até ele entrar na sua sala, mas você não permite Jesus entrar em outras áreas, outros lugares que estão ali obscuros. E são praticamente esses lugares que vão ser portas para que Satanás venha agir, venha manifestar, venha tomar posse mesmo. Por quê? Porque é um processo de libertação, e nesse processo de libertação tem que haver realmente a questão da cura, né? A Rebecca Brown, que na década de 90 estourou, né, com os livros dela, ela tem um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, e ela fala justamente dessas áreas, né? Tem áreas, e um dia, aqui mesmo na igreja, eu estava conversando com uma pessoa, que ela falou que estava lendo o livro da Rebecca Brown, e ela falou para mim: olha, tinha coisas na minha vida que eu não sabia que eu precisava de libertação. E eu acabei entendendo, através da leitura desse livro, que existem áreas na minha vida que eu preciso de libertação. Então, é interessante esse tipo de assunto, porque a pessoa ela enxerga a libertação muito como uma coisa genérica, ela vê como uma coisa muito 880, né? Libertação é só sair demônios e tudo mais, mas o Gadara, o endemoniado de Gadara, ele não só foi endemoniado, mas ele perdeu também a sua identidade como pessoa, ele perdeu também a sua família, ele perdeu também a sua vida enquanto pessoa daquele lugar que ele morava. Tanto é que depois que Jesus o liberta, ele está sentado e as pessoas passam e: é aquele rapaz que ficava endemoniado? Será que é ele mesmo? Ou seja, nós não conhecemos mais, nós não sabemos mais. Então, além da libertação, ela não só é expelir demônios, ela não é só tirar demônios. O sentido da palavra libertação é o aperfeiçoamento do ser humano. Então, é a libertação em áreas que a pessoa nem sabe que ela precisa. Área financeira, por exemplo. Tem cristãos, crentes, que são amarrados financeiramente. Tem pessoas que não desatam, não deslancham, porque ainda não entenderam que precisam de libertação na área financeira, precisam ser libertos em áreas sexuais, em tantas outras áreas que o processo de libertação é necessário. Isso aí, você está conosco, o nosso programa aqui de Frente com a Verdade. Hoje o pastor Diégenes, genro da nossa irmã Aparecida dos Santos, né? Então tá aí, né? E quando ele está aqui, ela fica feliz da vida, agora com o neto. Como é o nome do seu filho? Caio, né? Cristiano, uma alusão aí para Cristiano, Deus esteja abençoando sua vida. E nós temos mais uma pergunta aqui, pastor Diege. Gênesis capítulo 6, verso 1, 2 e 4. Alguns ensinam que isso refere a anjos caídos tendo relação
com as suas mulheres e gerando gigantes meio demoníacos. Há uma explicação racional para isso? Tem um livro apócrifo que não entrou no cânon, Primeiro Enoque. Primeiro Enoque fala dos nefilins, que são os gigantes, né, que foram nascidos desta relação dos filhos do Senhor com as filhas dos homens. Isso está em Gênesis capítulo 6. O Kenner, que, se o pastor me permitir, sábado que vem a gente vai estrear o Papo Tel, uma discussão sobre teologia, e vai estar conosco o professor doutor Kenner Terra. O Kenner é doutorado em Apocalipse, e o Kenner tem um livro que fala sobre isso, sobre esse tema. O Kenner é um biblista e ele escreve um livro sobre os nefilins, sobre os anjos, sobre esses anjos caídos. E vale a pena dar uma lida nesse livro. Ele vai trazer alguns desses exemplares aqui no sábado que vem. E a explicação que ele dá é justamente essa, né? São chamados nefilins, são os anjos que tiveram relações com as mulheres. E daí vem as imagens que aparecem em Timóteo, em Pedro, sobre os enfeites do trançado do cabelo das mulheres. Isso porque, segundo esse livro de 1 Enoque, era o que atraía os anjos, era o que chamava os anjos às filhas dos homens. E vale lembrar também que os anjos, nesse contexto de Gênesis, eles não são uma imagem fantasmagórica, eles não são um espírito, eles se materializavam enquanto homens. Em Sodoma e Gomorra, tentaram ter relações com os anjos, eles se materializavam enquanto seres humanos. É só para lembrar também os irmãos que quando você ouvir essa palavra apócrifo, né, quer dizer livro não inspirados. Então, assim como a nossa Bíblia tem uma quantidade de livros, a Bíblia Católica tem 7 a mais, e além desses 7, chamado 7, que é no período que Deus não estava falando, né, que ele surge, além desse tem vários outros livros apócrifos que não entrou no cânone da Bíblia, né, ficou fora. Então, só para lembrar também, senão você pode pegar isso aí como verdade, né, e aí você fica nessa questão. Mas eu coloco assim, Gustavo, também a questão do Gênesis 1 até o Gênesis capítulo 11, a gente coloca assim como um texto ali mitológico, né? Numa questão assim de que não é que não existiu, é que você não tem como provar a existência disso tudo. Mas quando chega ali 11 para 12, na pessoa de Abraão, ali tudo ali é provado, né? Tudo ali é relacionado. Então isso aí é importante também colocar nesse momento, né? O senhor falando de questão do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11 ser mitologia, tem um livro do Dr. Robert Butterfield, que é Entendendo a Bíblia Hebraica. E a imagem de Gênesis capítulo 1 da criação, ele traz com a imagem de uma cultura, de uma mitologia babilônica chamada de cosmogonia, que nessa tradição é uma luta entre Amat, o dragão, e como o deus babilônico é Marduk quem vence o caos, quem vence Amat e o prende no firmamento, o prende com uma chapa de aço. E ele faz essa leitura de Gênesis comparado com essa leitura da mitologia babilônica. Então eu só queria dar esse adentro, é importante que o senhor falou dessa leitura mitológica que existe de Gênesis capítulo 1 e até o Gênesis capítulo 11. Certinho, nós estamos agora encerrando nesse período. Que bom que você está conosco aí ao vivo, né? Você pode também acompanhar, mandar o link também que vai ficar aí no YouTube. Você pode estar ouvindo aí de frente com a verdade. Pastor Orlando Carrafa hoje entrevistando o pastor Diege, que é pastor. Faz o convite aí da sua igreja. Nós somos da congregação da Igreja Central em Cariacica, da congregação em Colina, na rua Aracaju, próximo aos prédios da MRV, lá no bairro Colina. Na verdade, ali virou tudo Campina Grande agora, mas ainda chama-se Colina. Os cultos lá são às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. Então nós queremos dar um alô aí ao nosso irmão Telmo, lá de Campinho ali,
Domingo Martins, Deus esteja abençoando sua vida, até a sua família. Nós queremos dar um alô também para os irmãos que estão conosco aqui, pastor Léo Brecker. Léo Brecker, um cantor aí daqui de Vitória. Se você quiser convidar uma banda boa para estar ministrando aí na sua igreja, entre em contato aí com o pastor Léo Brecker, banda, né? E você vai estar ouvindo um bom som aí, e com certeza você vai gostar muito. Então nós queremos dar um alô ao pessoal que está ao vivo conosco. Deus esteja abençoando sua vida. E queremos lembrar que amanhã nós teremos a escola dominical e culto à noite também presencial. É importante você vir com a sua máscara. Você vai receber o álcool gel, vai ter o afastamento, mas você precisa também estar máscara. Então o governo vai, a partir da semana que vem, liberar essa questão. E hoje às 16 horas também nós temos uma live chamada Família Kids, né, para criança. Então você possa colocar seu filho aí na frente do televisor, com o celular na mão aí, com certeza vai ser bênção pura essa mistura. Então o governo já começou a liberar o comércio a semana que vem, e a questão da igreja foi estipulado que, assim como qualquer comércio, não pode permitir pessoas entrarem sem a máscara, né? Então isso a gente precisa colocar aí em prática. Então convidamos você. Domingo passado a igreja estava linda, e creio que nesse domingo vai estar muito bonita. Vai depender da sua fé, você com Deus, mas nós estaremos aqui cultuando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Fique com Deus. Deus abençoe hoje sempre. Agradeço aqui os irmãos que estão aqui o Willis na mesa, na filmagem, o nosso irmão Bruno, o Jean aqui sentado no computador, e o João também, todos conosco. Agradecemos a cada um de vocês. Fique na paz, Deus abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.